Boa noite, Então, tudo bem? tudo bem? Boa Páscoa Para todos nós. para todos nós. Bom período de renovação, reflexão, não é isso? Hoje não é, Valesca. Graças a Deus, tudo muito bom, tudo preparado para ficar melhor ainda. Tá, eu estou ajeitando meu áudio que a Bel disse que está cortando, mas é porque está uma tempestade aqui no Lago Norte, onde eu moro, muitos raios, muita chuva, pode ser que dê uma tremida. Jacó, nós vamos falar hoje sobre reconstrução energética em tempos de quarentena, né? Beleza. E a gente já avisou aqui para o pessoal que fossem colocando suas perguntas. A Bel vai mediando e me colocando aqui no WhatsApp web. Eu vou lendo aqui e vou passando para você à medida que a live vai fluindo. É uma honra Ok. estar com você aqui mais uma vez na Comunhão Espírita de Brasília, pelo Instagram, mas não deixa de ser uma presença maravilhosa. E É uma alegria enorme. Tá. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Como é essa questão da reconstrução energética quando a gente está confinado, isolado, com medo, né? Muitas pessoas estão com crise de ansiedade, crise de pânico. A gente tem feito várias lives aqui. Fizemos com psicólogos, né? Com médico infectologista. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da reconstrução energética nessa época e as pessoas fossem colocando suas perguntas aqui, viu, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, Valesca. Muito boa noite para todo mundo aí. Boa noite para o meu amigo Adilson, Luciana e para milhares de pessoas aí da comunhão que eu quero tanto ver. Veja bem, reconstrução, a gente poderia dividir o tema reconstrução energética nas duas palavras. Reconstrução, que tem como premissa construção. Construção tem como premissa base, prumo, nível, estrutura, cobertura e acabamento. Essa palavra é fundamental, acabamento. Já a reconstrução, muitas vezes ela pede que a gente ou desmonte, ou destrua, ou remova, e aproveita o que for necessário, o que não for a gente descarta, ou ainda a reconstrução pede inovação, ou, se quisermos usar uma palavra mais apropriada, invenção. Dentro dessa palavra invenção, eu quero colocar um exemplo que eu já usei numa palestra e que várias pessoas acharam interessantes. Havia um jardineiro francês chamado Joseph Monnier, que no ano ali de Allan Kardec, 1867, ele fazia jardins e muita gente pedia jarros para colocar as plantas. E ele tinha uma dificuldade porque os jarros eram de cimento e à medida que as raízes iam crescendo dentro do jarro, era muito comum os jarros se romperem. E ele, então, preferiu encontrar uma saída para isso. E o que ele fez? Ele pegou uma estrutura de ferro e fez como uma espécie de uma tela interna. E, a partir dali, os jarros dele se tornaram uma maravilha, porque não se quebravam mais. Havia ali agora o confronto da resistência do cimento com o ferro, e dali ele deu o passo mais largo na vida dele, que foi registrar a patente do chamado concreto armado. A partir dali, todas as construções mudaram. Veja bem, começou na destruição de jarros. Começou exatamente pelo fim. Então, no fim, ele disse, eu preciso então reconstruir. No caso dele, ele precisou apenas acrescentar. A reconstrução dele foi colocar algo que desse suporte. Que dentro da própria França surgiu aí já no século passado, 1928, um outro francês, agora sim já engenheiro, e ele disse, olha, o ferro dá uma nova resistência ao concreto, isso a gente já sabe. Mas e se o ferro for sofrer tensões antes dele ser concretado? E aí surgiu o que se chama hoje de concreto protendido, que aumentou a força do concreto, por isso que grandes obras hoje usam o concreto protendido para poder suportar as grandes estruturas. Veja bem, isso é uma reconstrução física, de objeto físico, mas isso a gente pode levar para nós mesmos. Vou parar aqui e pensar agora. E a energética? O que é a energética? A energética ela tem vários tipos de visão. Tem a energética diretamente da energia elétrica, tem a energética do magnetismo em torno da energia elétrica, tem a energética do dispêndio de força que a gente faz para mover ou para conter o que quer que seja. E temos no meio espiritualista de uma forma geral e no espírita de uma forma mais reservada, mais contida, a gente tem a energética psíquica, a energética da alma. E essa energética, ela tem a parte eminentemente espiritual
e a parte física, no caso corporal, orgânica. Então, a nossa energética, ela depende desses dois pontos. Muito bem, então temos aí reconstrução energética. Seria, em tese, o quê? A gente reconstruir a nossa parte energética que, por algum motivo, tem falhas. Como você colocou, vocês tiveram aí várias palestras dentro da área, e eles, como profissionais da saúde ou profissionais específicos da área da psicologia, puderam colocar muito bem. E aí a gente pode relembrar. Primeira coisa, para que você não precise fazer uma reconstrução, fazer mais ou menos como o jarro, apenas colocar uma armadura no que já é bom, que tal a gente usar e não gastar energia em tempo, em coisas que não têm valor, em coisas que não produz. Porque muito da nossa necessidade de reconstrução energética não é nem porque a gente não tem o poder de usar, é porque a gente usa de forma equivocada. A gente usa muito tempo de forma indevida. A gente usa o tempo que aí, literalmente a gente chama de gastar o tempo. Então, eu vou gastar meu tempo fazendo o quê? Pensando bobagens. Vou gastar meu tempo que eu poderia... Não estou condenando nem o ócio, nem o lazer, quando necessários. Mas, muitas vezes, a gente, mesmo no trabalho sério, a gente está perdendo tempo porque não gosta do cara que está trabalhando ao nosso lado, não gosta do nosso aluno, do nosso professor, do nosso parente, do ambiente. A gente fica gastando energia enorme em coisas que não fazem parte do trabalho em que a gente se determina. Primeira coisa, você quer melhorar muito o seu campo energético sem fazer grandes mudanças? Coloca essa estrutura de ferro, como está aí na analogia. Como é que eu coloco essa estrutura de ferro? Bem simples. Passar a usar o meu tempo de forma mais sábia. Isso não requer muita coisa. Você tem o mesmo tempo, o mesmo espaço, as mesmas oportunidades, só que agora você vai fazer o uso mais apropriado do tempo. Uma outra coisa que a gente pode ter como comparação nos nossos dias atuais. A gente vê a indústria automobilística, ela vive tendo um problema muito grande com combustível. Não é só a indústria, é o mundo. O que se hoje criou e que está em verdadeira ascensão? São os chamados carros híbridos. Os carros híbridos, eles precisam de grandes baterias, que são verdadeiros acumuladores de energia. Mas se eles gastarem tudo, o carro vai parar no meio do caminho. Então, o que eles estão fazendo? Estão pegando o próprio mecanismo do carro e fazendo com que ele reabasteça a sua própria bateria. Será que isso não é uma ideia interessante para nós, seres humanos? Eu usar o meu esforço e com o meu esforço eu me retemperar. Vou dar um exemplo em termos de magnetismo. Quando eu aplico um passe, se eu fizer só o passe tradicional, o que é que eu digo com isso? Aquele sem muita interpretação técnica do que você está fazendo, você corre o risco, depois de um certo tempo, você entrar em fadiga, você se prejudicar por conta disso. Se você usa de forma feliz, o que acontece? Você não só não se fatiga, como você fica mais forte ainda. É você sair do carro a combustível, a carro a lenha, para depois o carro a óleo, e agora você já está no carro híbrido. Eu estou usando as minhas energias para o bem e elas estão me retroalimentando. Quando eu faço isso, naturalmente saio dessa zona de ter que estar me reconstruindo o tempo inteiro. Eu falei em energias físicas. O que a gente aprende com o nosso dia a dia? Que a gente tem que, como energia física, orgânica, a gente tem que alimentar-se adequadamente, tem que evitar todos os excessos, inclusive de lassidão, movimentar-se, exercitar-se, mesmo que os ambientes sejam pequenos, como é agora no caso da ação do coronavírus. Uma coisa que você pode fazer o tempo todo em qualquer lugar, exercícios respiratórios. Olha, o coronavírus está dizendo que quem tem problemas pulmonares é risco. Ora, se eu não tenho ou eu não quero ter, o melhor que eu faço é fazer exercícios respiratórios. Quanto melhores exercícios respiratórios eu fizer, melhor eu estou me ajudando. Aí quando alguém lhe diz, você precisa trabalhar seu corpo, mesmo que você não faça muita coisa, exercite-se respirar. Nós, no Ocidente, somos péssimos respiradores. Por isso é que, às vezes, a gente tem tanto problema. A gente tem problemas de coisas que nós poderíamos superar muito facilmente. No campo psíquico, não vou me demorar, porque vocês mesmos já receberam muitas orientações. Mas que tal? Quando você orar, ore de verdade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ai, meu Deus do céu, que prece cumprida. Isso você não está orando.
Você está repetindo palavras, por melhores que elas sejam, o Está eco ligando disso no piloto automático, né? Então é preciso orar de verdade. Uma outra coisa psicológica que é super interessante, simples, mas que a gente não se dá conta. Evite comparações inferiores. Ah, porque fulano é muito melhor do que eu, porque fulano fez isso e eu não consegui, porque aquilo dali eu ainda não consigo, eu não tenho, quem sou eu para merecer? Esse tipo de comparação põe a gente energeticamente lá embaixo. Saia de comparações negativas. Quando você tiver de ocupar sua mente, é porque eu estou muito chateado, troque isso por alguma coisa boa. Primeira coisa, sorria, mesmo sem gostar, sorria. Escute uma anedota engraçada, olhe para uma criança, o comportamento, como ela reage, tente fazer desse jeito. E exercite virtudes. Se você exercita virtudes, você está se reconstruindo o tempo inteiro. Mas que reconstrução? O que é que eu estou precisando? Você tem muita paciência? Tem. Então, talvez aí você não precisa mexer. Você compreende os outros? Não, eu tenho paciência, mas não compreendo. Então, é aí que você tem que exercitar. Tem que, às vezes, fazer silêncio. Silencie. Quando o negócio estiver muito difícil, você não sabe o que dizer, não brigue, fique calado. Então, vá desse jeito. Trabalhe a sua mente fazendo em você aquilo que você precisa. Fluidicamente. Fluidicamente, a gente precisa fazer tudo isto, tanto da parte física como na parte psíquica, mas também, vamos lá, até para deixar tempo aí para o pessoal perguntar, meditar e emitir bons fluidos. Muita gente medita, mas não emite nada. Muita gente medita introspectivamente apenas. Então eu posso meditar. Quando eu estiver num nível de meditação bom, é a hora de eu me expandir. Porque se eu chegar num nível de meditação bom e me recolher, eu estou sendo egoísta. Ou pelo menos, para não ficar tão forte, eu estou sendo pouco prático. E eu preciso fazer isso. A pessoa pergunta, mas como é que eu faço? Não é como. Primeiro, por que você faz? Porque quanto mais você fizer assim, mais força você terá. E depois, imagine na meditação o que você capta, e depois imagine o que você leva. Com isso, você exercita uma situação que Allan Kardec propôs no Livro dos Espíritos, maravilhosa. O exercício da dupla vista. Ele vem por aí. Outro ponto bobo, comum, que todo mundo repete, mas que muita gente faz pouco. Boas leituras. Leia bem. Leia coisas boas. Anote, rabisque, faça com que aquilo permaneça em você. Se você não gosta de ler, assista filmes bons, vá para alguma peça. Não, agora que não dá, mas no Instagram dá para você assistir belíssimas palestras. Tem coisas maravilhosas acontecendo, inclusive no campo da arte, no campo da música. É só você se aproveitar. Essa questão da meditação é muito interessante, porque a gente tenta, acha às vezes até que medita e não medita. Mas como a gente pode expandir? Eu estou meditando, estou tranquila. Expandir é você imaginar a sua luz ou a sua energia invadindo outras casas, as pessoas que você gosta, seus familiares. E outra coisa, eu conheço pessoas, acho que umas 2 ou 3 pessoas, que têm medo desse desligamento, porque dizem que às vezes não conseguem voltar. O que é isso? É mediunidade, é energia, são medos, são bloqueios mesmo? Já chegaram perguntas aqui, eu já faço. Só queria que você me respondesse isso aí. Galusca, são crenças que colocaram na nossa cabeça. E a gente absorveu de alguma forma. A gente desconhece o desconhecido, parece ser redundante. Mas a gente desconhece porque a gente primeiro não quer conhecer. Porque na hora que a gente quer conhecer o desconhecido, ele deixa de ser desconhecido. É a mesma coisa quando uma criança tem medo de entrar no quarto. Você acende a luz e ela vê, olha, não tem nada no quarto. Da próxima vez, olha, você já sabe que não tem nada, acende a luz outra vez. Da terceira vez, a criança já entra sem medo. Porque nós somos crianças espirituais também. Na nossa meditação, eu não posso meditar partindo do medo. Eu não vou chegar nunca no ponto que eu quero. O medo ele tem que estar totalmente fora. E dentro do tema ainda, o distanciamento que a gente está vivendo hoje, ele deve ser empregado não para a gente se sentir distante, mas para a gente constituir melhor as nossas ligações emocionais, seja com quem está perto e seja com quem está distante. Então, a distância, ela não é um fator de separação, ela é um fator de reanálise da circunstância. A gente tem que ver, por exemplo, dificilmente hoje eu estaria aí na comunhão, até porque eu estaria talvez em São Paulo.
dificilmente eu estaria conversando com você. Foi esse distanciamento que nos propiciou isso. É esse distanciamento que propicia que várias pessoas entrem num chat e daqui a pouco a gente debata. Se a gente pensa positivo, a gente pensa nessa direção, qual é a utilidade, tudo fica muito mais fácil. E para concluir a minha fala, e aí depois fica para você ler as perguntas, as mudanças nos induzem à reconstrução. Toda e qualquer mudança. Então, não é por conta do coronavírus, não é por conta de uma circunstância fortuita, não é porque eu vou ter que me ajustar de qualquer jeito, não. Nós temos que nos reconstituir, porque todos os dias mudam, não existe um dia igual ao outro. E todos os dias, por mais rotineiro que seja, a gente tem que se readaptar, a gente tem que se reajustar. E quando a gente não se reajusta, a gente não se encontra. E a gente não se encontrando, a gente começa a fazer trocas ruins. A gente começa a trocar, por exemplo, o belo pela novidade, e a novidade passa rápido e o belo não volta mais para a nossa vida. A gente começa a trocar o amor pela paixão. Só que a paixão passa e o amor fica sem espaço. Porque aí você, querendo o amor, não chega nele, você vai para a paixão, nova paixão e outra paixão, e a gente se perde apaixonadamente, sem se encontrar nunca mais. E assim para qualquer coisa, das mais complexas às mais simples. O coronavírus, ele tem uma ação muito forte, muito violenta, mas ele está trazendo muitos benefícios para a humanidade. Se a gente lembrar bem rapidinho, Estados Unidos e China estavam num pé de guerra perigosíssimo. Hoje estão mutuamente se ajudando. É impressionante. O que foi que aconteceu? Em 1 mês e meio, 2 meses, mudou 100% o clima bélico por um clima de ajuda. Será que ninguém percebe isso? A gente só vê, morreram tantos, tem tantos internados, tem tantos isso, tem aquele que não aceita, tem o que ridiculariza, mas estamos todos nos reconstruindo. Os que estão aceitando provavelmente perceberão melhor. Os que não estão aceitando talvez pagarão um preço duro, mas é assim. Na minha leitura leiga, que eu não sou nem um décimo do seu estudo, eu acho assim, Deus pegou e botou todo mundo no cantinho do pensamento. Entendeu? Vários líderes mundiais, populações inteiras, o Brasil, que é a pátria do evangelho, em plena quaresma, está no cantinho do pensamento. Então, algum motivo muito elevado tem aí, né? Hoje você está observando melhor o seu pai, seus familiares, mesmo virtualmente, você está dando mais atenção aos seus amigos. Você está bem, você acordou bem, você está com febre. Isso é muito legal, porque a gente andava num ritmo muito louco, né? Sem tempo até de se observar. Então, assim, eu acho que eu estou me sentindo no cantinho do pensamento. Vá para ali pensar na sua vida como é que está, o que é que você tem que mudar, né? E a gente não se atém, como você falou, só o negativo da história. E essa é uma atitude sábia. Olha, como conseguir mudar o seu padrão energético em um ambiente deletério e com pessoas deletérias? Sendo você a pessoa diferente. Eu vou lhe dar um exemplo violento mesmo. Segure-se quem perguntou. O ambiente mais deletério que existiu nesta terra, em termos humanos, foi a época que Jesus Cristo veio. E ele veio e reorganizou tudo, dividiu. Olha, vocês estavam tão perdidos que existe o antes de eu ter vindo e agora existe o depois de eu ter passado por aqui. Então, mas aí você vai dizer, mas eu não sou Jesus Cristo. Não é porque não quer. Porque ele disse que você poderia ser. Então, como é que eu vou ser? Primeira coisa, pense assim, se eu não fosse Jesus, mas se eu fosse um espírito iluminado, eu estaria sendo apagado pela escuridão ou eu estaria clareando as trevas? Então, a minha presença, ela tem que mostrar que energeticamente eu estou aceso. E não que eu estou me apagando por conta dos outros. Tem uma história aí de uma cobra que queria comer um vagalume, e o vagalume tentava fugir, até que uma hora a cobra cercou o vagalume, ia dar o bote, e o vagalume pergunta, mas me diga uma coisa, eu sei que você vai me matar, mas por que você quer me matar, já que eu não faço parte do seu sistema biológico? Ela disse, porque eu tenho inveja da sua luz. Esse é o problema. Eu não posso me preocupar com quem esteja preocupado com você estar iluminado ou não. Eu tenho que iluminar-me, porque eu me iluminando, eu ilumino o meio. O ambiente é deletério,
está na minha hora de agora melhorar esse ambiente. E a pessoa que não sabe meditar ainda, por onde começar? É outra pergunta que chegou aqui. É muito fácil. Primeira coisa, eu vou lhe dar um caminho bem comum que eu acho que você não vai encontrar em nenhuma escola de meditação. Nenhuma. Comece a pensar assim. Como é que são os meus olhos? Aí você vai ter o impulso de olhar para um espelho, mas não tem espelho. Como é que são os meus olhos? Você vai ter dificuldade. Porque você diz, nossa, eu me olho tanto e não olho os meus olhos. Mas se você se lembra dos seus olhos, da cor dos seus olhos, mesmo assim, você nunca prestou atenção, ou poucas vezes você prestou atenção para ver quando a sua pupila dilata ou não. Mas se você estudou, você sabe que em determinados momentos mais claros, ela encolhe. No ambiente escuro, ela dilata. Mas também tem uma outra coisa que faz sua pupila dilatar ou não. É o seu estado emocional. Olha que eu estou dando um exemplo bem bobo. Então você medite pensando nos seus olhos, só nele. Aí você diz, não, mas tem a minha sobrancelha, tem o meu nariz. Não, pense só nos seus olhos. Tente descobrir os seus olhos. Na hora que você descobrir que os seus olhos são uma coisa fabulosa, são muito mais do que você sempre imaginou, você diz, nossa, descobri os meus olhos hoje, depois de tantos anos de vida, só agora eu pude sentir os meus olhos. Mas se você não quer pensar nos olhos, pense nas suas mãos, pense no seu coração, pense alguma coisa sua. Porque aí você não pode dizer, não, é que eu estava pensando na natureza, mas a natureza deu uma chuva e estragou, porque aí automaticamente eu me lembrei de um tsunami, eu me lembrei... Não, pense numa coisa em você. E descubra em você o que é notável. E você vai ver que você começa a mergulhar dentro de você mesmo. Seja o seu olho, seja a sua mão, seja o coração, seja alguma coisa. E depois você vai começar a tentar se ver por inteiro. E quando você tentar se ver por inteiro, você já vai se ver mais fácil. Até que você agora vai sair e começar a ver fora de você. Quando você olhar para fora de você, você vai ver coisas que você não percebia. Assim como eu vou na tua cidade e vou passear um roteiro turístico. Quando eu termino o roteiro turístico, eu vou lá na tua casa. E eu digo, Valesca, que coisa interessante. Você já viu aquele negócio que tem em Brasília? Você diz, não, eu nunca fui lá. Quer dizer que você mora aqui e nunca foi lá? Olha que coisa interessante. Eu moro dentro desse corpo e nunca fui lá. Eu nunca ter ido dentro do meu corpo é algo muito estranho. Então, na hora que eu começar a meditar, pensando nisso, mas para meditar eu não tenho que pensar numa coisa, uma música suave, eu tenho que pensar, sim, será ótimo quando você chegar aí, mas se você quiser começar por aí, talvez você vai ter dificuldade. Então, eu estou dando uma ideia assim, bem simples, talvez até que a turma de meditação vá brigar comigo, mas é porque eu estou querendo apenas ser prático, para ser fácil. Porque se você quiser começar muito lá na frente, aí sim, aí você vai para uma escola de meditação, faça todo esforço, mas agora não vai dar. Nessa época de coronavírus, você vai ter que ficar em casa. Então faça, se tranque consigo. É tipo aquele exemplo, vou para aula de informática. Tem que aprender a ligar o computador. Né? É verdade. Você não vai aprender nada se você não souber ligar o abençoado na sua frente. Porque ele não vai ligar sozinho. Não é isso? Isso mesmo. Jacó, o que é magnetismo pessoal? Ele pode ser usado para o bem e também para o mal? Essa pergunta, eu vou fazer uma pequena gambiarra, uma coisa que eu queria saber. Muitas pessoas com energia muito alta, vibração muito alta, né? Pessoas bem elétricas, magnéticas, como eu, a Lu, que está aqui, estão sentindo os efeitos desse isolamento. Porque aí geralmente as pessoas com o magnetismo, a energia muito alta, o que é que elas fazem? Muitas atividades, elas saem, elas caminham, elas vão para academia, elas trabalham, 1000 coisas ao mesmo tempo. E agora a gente está limitado, inclusive de espaço físico. Então, tem uma pessoa perguntando o que é esse magnetismo pessoal, se ele pode ser usado para o bem e para o mal, e eu queria saber também como controlar esse magnetismo agora, nesse período de quarentena, de confinamento, para que ele não se volte contra nós. Tá bom. Primeira coisa, o magnetismo pessoal é a maneira que você tem de exteriorizar o seu campo fluídico, o seu campo energético, para usar a palavra que a gente está comentando. Quando eu falei ainda há pouco a questão da corrente elétrica, quando nós temos um fio, e no fio passa a energia, em torno do fio surge o campo magnético, que a gente chama campo eletromagnético.
Então, em todo fio tem um campo magnético. Comparativamente falando, todo ser, enquanto tem vida, ele está emanando um magnetismo. O magnetismo pessoal, ele foi acrescido, em termos de palavra, de conceito, ele foi acrescido do psiquismo, da ação psíquica. Não só uma ação biológica, mas uma ação psíquica. Então, biologicamente, eu tenho uma geração de um magnetismo. E psiquicamente eu interfiro, aumentando, reduzindo, ou tornando esse fluido mais denso ou mais sutil. Psiquicamente, a gente sabe que ele fica mais sutil quanto mais elevado nós vibramos. E ele fica mais denso quanto mais negativo nós somos, quanto mais presos à materialidade. Uma pessoa pode ter um magnetismo pessoal tão forte que faça mal? Sim, é da lei da natureza. Da mesma maneira que você tem um fio elétrico, que se nele for ligado corretamente, uma lâmpada vai iluminar. Mas se alguém colocar o dedo de forma indevida, vai pegar um choque. Então, é natural. O magnetismo é natural, é lei natural. O uso é quem vai determinar o resultado final. Então, tudo que é matéria, o resultado dela é o uso que alguém dê. Então, por isso é que fica, quanto mais elevado você é, melhores são as possibilidades de bons resultados. E quanto mais imperfeito nós somos, mais possibilidade de atuar ruim. Todavia, isso também não é regra absoluta. Por quê? Porque tem pessoas muito materialistas ainda, materialistas não, materializantes. Entretanto, elas canalizam as suas energias de forma positiva, muito positiva. E isso é bom. E tem pessoas que têm um potencial emocional, psíquico, moral muito alto, mas não conseguem direcionar suas energias. Então, elas perdem a possibilidade de ter boas repercussões. Então, não quer dizer que você tem uma energia pura ou impura, necessariamente vai acontecer o bem ou o mal. Vai depender sempre do uso. A questão de nós termos uma energia agora concentrada dentro, porque estamos totalmente tolhidos, mudamos completamente o nosso dia a dia, vai pedir agora essa reconstrução energética. Primeiro, a gente pode fazer vibrações à distância, e aqui eu vou fazer um parêntese. Neste momento, se o meio espírita acordasse, iria perceber que prejuízo enorme estamos tendo porque deixamos de estudar o sonambulismo. Porque pelo sonambulismo a gente poderia usar todos os nossos potenciais e até mais, fazendo um bem, quiçá, maior do que a gente consegue fazer quando temos a nossa liberdade. Todavia a gente deixou essa matéria de fora também. Uma pena. Voltando. Então nós temos a possibilidade de pensar, de meditar, de dirigir por alguém. Fisicamente, mesmo em espaços pequenos, a gente tem visto que se você quer, você se movimenta. Eu, particularmente, não posso reclamar que eu tenho uma casa e não um apartamento, onde eu tenho uma área na frente de casa que todo dia, das 8h30 às 9h30 da manhã, eu me exercito e tomo sol. Então, muita gente vai até espantar, porque antes eu não fazia isso. Quando passar o coronavírus, o pessoal vai dizer, você estava na praia porque eu estou totalmente bronzeado. Em pleno período que está todo mundo fechado. Então, eu estou aproveitando a minha energia possível, fisiológica, biológica, fluídica, desse jeito. Estou fazendo mais palestras ao vivo, estou escrevendo mais artigos, estou me correspondendo com mais gente. Então, a minha energia está fluindo. Agora, se eu paro e digo assim, não, mas eu só faço desse jeito, eu só sei fazer se for lá na minha sala da comunhão, se for somente com esse meu grupo, aí sou eu quem estou criando a barreira. E que eu tenho que movimentá-la, porque senão vai ficar muito pesado isso. Vamos ver. Esse vírus faz parte da grande mudança do nosso planeta. E tem outra que é parecida. Vocês acham que esses mais de 100 mil mortos são parte de um planejamento de desencarne coletivo? Veja, é assunto deveras delicado. Existem médiums, vou colocar no genérico, que estão dizendo que isso é, entre aspas, o fim do mundo. Tem gente que acha que Deus se descuidou. E tem gente que acha que isso é um castigo por conta do pecado coletivo da humanidade. Eu, particularmente, não acho nenhuma das três hipóteses. Nenhuma. Eu acho que, de alguma forma, nós, enquanto humanidade, temos nos despreocupado tanto
do nosso comportamento emocional, psíquico e, inclusive, higiênico, e temos chegado nessa circunstância. E provavelmente iremos chegar noutras. Hoje a gente conta com uma tecnologia que permitiu, uma coisa aconteceu de dezembro para janeiro na China, em março, no Brasil, nós já tínhamos tomado, em tese, as melhores providências que eram para ser tomadas. Se isto fosse 50 anos antes, não iriam ser 100 mil, iriam ser milhões e milhões e milhões, por conta da letalidade do vírus. Nós já vivemos isso. O próprio Allan Kardec se posicionou, se não me engano, numa revista espírita de 1867, sobre a cólera, que atacou na Europa e matou muita gente. Ele escreveu um artigo fenomenal. Entre as coisas que ele diz assim: isto se deve, sobretudo, à falta de higiene e à falta de moral da humanidade. Olha, está se repetindo a mesma coisa. A gente já não tinha mais cuidado com a higiene, meu Deus. É tanto que até hoje, todos os dias, absolutamente todos os dias, no mundo inteiro se repete: lave as mãos, lave as mãos. Quando você espirrar, desvie. Mas desde quando isso deixou de ser usado? A gente não se dava mais conta, a gente espirrava em cima de todo mundo. Você ia num restaurante self-service de médio porte para baixo, as pessoas falando ao se servirem, salivam sobre a refeição. Se você tem uma bactéria, se você tem um vírus, já foi. Aí hoje o que é que acontece? Estão todos agora colocando protetores. Vai ser um novo aprendizado, vai ser um novo caminho, talvez porque a gente se descuidou. O que Deus e os espíritos bons fazem? Aproveitam o ensejo das coisas para nos fazer caminhar mais seguros. Eu não creio que seja fim de mundo, que Deus se descuidou, ou então que isso veio como uma praga porque o mundo espiritual estava com raiva da humanidade. Não, nós nos descuidamos. O que foi que aconteceu com a AIDS? Exatamente isso. Todo mundo começou a entrar numa sexualidade promíscua ao extremo e levou a AIDS. Começou a promiscuidade no reino animal. Mas foi o reino animal sozinho? Não, foi porque o homem foi voltar aos primórdios tribais dele para querer ter relações com animais, e os animais se infectaram os homens, e a gente chegou onde chegou. O que acontece hoje? Se você não tem cuidado, sabe que o AIDS vai tomar conta de você de novo. Então, você tem que ter cuidado nas suas relações. O que a gente vai aprender? É a primeira lição, assim, bem superficial do coronavírus. Precisamos ter higiene diferenciada a partir de hoje. E veja como as coisas são lentas. No primeiro momento, foi dito, só usa máscaras, só quem está contaminado, ou quem está lidando com quem está contaminado. Aí havia muitos movimentos. Não, mas não seria bom que todo mundo? Não, não precisa, porque isso não vai proteger. Mas aí o que aconteceu? Qual era a realidade que hoje parece que era o que estava por trás? Não havia máscara para todo mundo. E como não tem até hoje teste para saber se todo mundo está ou não contaminado, então não queria que passasse a impressão de uma supercontaminação que terminou acontecendo. Veja, é mais um descuido nosso enquanto humanidade. Não adianta culpar governo A, B ou C, é nosso. Quando eu cheguei da última viagem que eu fiz a Natal, na última viagem, quando eu cheguei no domingo de madrugada, minha mulher estava me esperando e eu disse: Lu, é o seguinte, os meninos não vão para a aula amanhã, mas eles têm prova, eles não irão. Mas não irão porque disse, não irão porque o negócio é muito grave. Eu estou num grupo de risco, e se eles forem, eles podem se contaminar, é perigoso para eles e pode ser perigoso para mim. Não, mas o colégio não vai parar. Eu digo, bom, o colégio parando ou não, nós vamos tomar a nossa providência. Ela concordou comigo e já a partir dali não saímos mais de casa. Só ela sai quando precisa e mais ninguém sai de casa. Por quê? Porque senão eu vou cometer o mesmo erro que estava todo mundo cometendo, e esse é o nosso problema enquanto humanidade, sabe? A gente prefere procurar um culpado do que procurar solução. Nós precisamos de solução e não de culpados. Na minha percepção, aqui a gente no bate-papo, a humanidade estava correndo toda para um abismo. Nós todos.
E aí o vírus vem para Deus, né? A espiritualidade volta, cantinho do pensamento. Né? Agora a gente vai devagar, com os cuidados. E é assim, é como o pai faz com o filho, não é? Exato, Se você exato. dá uma moto a seu filho, ele sai desembestado, você toma a moto, você recolhe. Ele vai ter educação. Vamos lá. O que causa o bloqueio mental e intelectual? E qual o papel do magnetismo enquanto tratamento à distância frente a essa pandemia? Muito legal essa pergunta aí. Bloqueios mentais, eles têm muitos fatores, né? Tem inclusive fatores fisiológicos, tem fatores emocionais. Como psicanalista, eu já me encontrei com várias pessoas que os bloqueios estavam todos lá na infância, e a pessoa não tem como lembrar disso, porque fica no chamado inconsciente. Então, nós temos aspectos fisiológicos, aspectos psíquicos, e temos aspectos espirituais, de duas ordens, de influências espirituais e de processos reencarnatórios. Então, só aí nós temos 4 frentes muito amplas. Então, tem pessoas, por exemplo, eu tive uma moça que trabalhou comigo, foi uma das pessoas que eu mais vi dedicada ao estudo, mas ela estudava muito. Ela não gravava absolutamente nada. Até hoje, ela é uma pessoa de conhecimentos mínimos, de se repetir o tempo inteiro, porque intelectualmente ela não conseguiu se desenvolver. Mas de jeito nenhum, não teve nada nesse mundo que a levasse. Então, ou ela já pediu para vir com esse bloqueio, ou talvez algum desajuste neural ou de algum sistema nela não permitia que essa memória dela funcionasse bem, e as construções mnemônicas, as construções, no caso de informações, não cruzavam. Então, tem por aí. Mas o que eu não gosto, às vezes, Valesca, é que muita gente espírita quer tudo culpar a reencarnação. Como que se a reencarnação fosse um ser distinto do que nós somos. Então, eu sou a reencarnação de Pedro, mas eu não sou Pedro. Portanto, eu não tenho culpa de Pedro ter feito. Como que se Pedro fosse uma outra entidade. Então, muita gente usa a reencarnação nesse sentido. Eu estou aqui num processo reencarnatório, mas como eu não me lembro, isso não vale. Sim, mas quando você era criança e que você não lembra, você sofreu uma queda, tem uma cicatriz, e você sabe porque seus pais disseram, essa cicatriz foi uma queda que você desobedeceu, caiu, se machucou, papá. O senhor diz, mas eu não lembro. Sim, você não lembra, mas está aí a cicatriz, ela continua. Existem processos reencarnatórios implicando na memória, nessa perda, nessa dificuldade energética de reter informações. Tem que se procurar os caminhos, pelo psiquismo, estudo com psicólogos, com psiquiatras, tem tantos terapeutas hoje maravilhosos, tem muitas leituras, tem muitas coisas fantásticas que ajudam muito. Temos no meio espírita o magnetismo, que lamentavelmente é tão pouco aplicado nessa área, mas que oferece resultados maravilhosos. Só que não é o magnetismo você chegar numa reunião pública, depois de uma reunião, recebe um passe ali de 1, 2 minutos e vai embora. É um tratamento, é uma terapia. E temos também, às vezes, se bem usado, as próprias regressões de memória, quando tratado de forma equilibrada. Infelizmente, isso também se complicou muito, porque apareceram muitos terapeutas que estavam mais interessados em outras coisas do que nos resultados. Então, isso é um problema. Quando a questão do atendimento à distância, eu não sei se eu vou ser indelicado, mas no meu site, jacomelo.com, só isso, jacomelo.com, Jacó com B, e Melo com um L só, tudo junto, jacomelo.com, tem as mais recentes palestras que eu fiz sobre atendimento à distância nessa situação agora de coronavírus. Como é um assunto relativamente vasto, eu sugeriria que a pessoa que fez a pergunta entrasse no meu site e desse, porque tem um vídeo que foi orientação às pessoas que vão fazer atendimento à distância. E tem, porque toda segunda-feira à noite eu estou fazendo um estudo sobre magnetismo. Comecei agora também, né? Só tivemos 2 segundas-feiras. Essa segunda-feira passada foi sobre atendimento à distância. É 1 hora de uma discussão muito boa. Então, eu sugeria que você fosse na minha página e colhesse lá as informações, que eu acho que vai ser melhor do que eu lhe responder aqui apressadamente. Legal, eu quero ver esse estudo também.
Nós temos ainda mais ou menos 10 a 11 minutos, tá? Ok. Porque a gente não garante, às vezes a gente está na live e cai, né? Com o Deluca caiu na Uhum. prece. Eu tenho uma novidade também. Domingo, às 20 horas, a gente vai estar com o Rossandro Kingsley aqui na live, tá, pessoal? Oh, beleza. Amigão. Ele é um fofo. Como desenvolver e controlar o magnetismo e como meditar quando se tem dificuldade de concentração, que fica vindo várias coisas à tona. Isso é super comum, né? Assim, é difícil. É muito comum. Primeira coisa, você tem que... Eu vou dar de novo uma sugestão assim, bem fora do padrão de todo mundo. Me desculpe, inclusive vai vir Rossandro aí, Rossandro, psicólogo de primeira, ele vai dizer, não, isso que Jacó disse, pelo amor de Deus, deixa para lá. Mas é porque, como eu não sou de consultório de psicologia, então eu não posso ir por esse caminho. Eu vou pelo caminho aqui, bem pela beirinha, bem simples. A pessoa que tem dificuldade de meditar, primeira coisa, medite de olhos abertos, olhando para uma coisa. O que você gosta de olhar? Então, você gosta de olhar um mar. Então, pega um vídeo só com cena de mar e fica olhando para a cena do mar. Ou então, você gosta de crianças, põe um vídeo, ou então põe um áudio de Mas, criança sorrindo. Jacó, só um minuto. Mandaram Diga. uma vez eu fazer, me orientar esse negócio do mar. Porque minha mente é muito rápida, então. Mas aí, quando eu comecei a olhar o mar, eu virei uma sereia. Oh, beleza. Aí eu adorei virar uma sereia e sair. Aí, quando eu vi, eu não meditei, não. Foi as aventuras, sabe, procurando Nemo? Eu fiquei procurando Valência. Mas eu acho que foi uma meditação. Desculpa te cortar, mas acho que foi uma meditação. Imagina você conseguir se sentir uma sereia, é maravilhoso. Aí você vai de novo, daqui a pouco você vai descobrir que coisas maravilhosas seria ver o mundo como uma sereia. Tá vendo? É isso que eu quero chegar. Não é você ficar encantado só com aquilo. Você vai ficar encantado com a sua cena no início. Mas daqui a pouco você vai dizer, nossa, mas essa onda desse mar, e se o mar subisse? E se o mar descesse? E se houvesse? E se eu mergulhasse? E se eu colocasse os meus pés na água? E se um navio viesse até a... E aí você veja, o universo se amplia. Aí você começa a controlar sua mente, mesmo quando você pensa que foge. Tá. Você volta. Estão me cobrando aqui fazer. Não é recomendado médium ser magnetizador? Não tem isso, não. Médium e magnetizador podem conviver muito bem. Afinal de contas, vamos começar por definição. Segundo Kardec, todo mundo é médium. Logo, se não puder, então acabou. Então ninguém pode ser magnetizador. Agora, o que acontece é que quando um médium ele tem uma mediunidade, principalmente a psicofônica, muito ostensiva, às vezes é difícil ele conseguir ser magnetizador de fato. Porque a mediunidade muito ostensiva, se você não tiver um bom domínio dela, você pode ser envolvido. Mas isso é caso perdido, são casos aqui e outro acolá. E se deve, mais uma vez, à nossa falta de atenção, porque Allan Kardec sugeriu que nós desenvolvêssemos a mediunidade, e não só que a educássemos. Na Exatamente. hora que a gente só quer educar e não desenvolver, a gente perde esse controle. Aí a gente fica meio para lá e para cá. É por isso que dizem tanto que uma coisa conflitua com a outra. Deixa eu dar uns recadinhos antes que essa live caia, que tá tão boa, Jacó. Você vai vir de novo, né? Porque Deus disse, meu filho, no cantinho do pensamento, depois de uma live se faz a segunda. Tá? Tá bom. Vou te incomodar para você vir em maio. Tá Gente, a bom. Comunhão Espírita de Brasília está com campanha de doação, está vendendo livros online nas nossas redes sociais, no site comunhãoespírita.org.br. A casa está fechada, tem mais de 50 funcionários, precisa da ajuda de todos nesse momento. São mais de 4.000 alunos que não estão contribuindo porque não estão com aula, né? Por causa desses cuidados todos que a gente está tendo. E a gente precisa da doação de vocês. Ela assiste mais de 300 famílias. Olha no nosso Instagram, no nosso Facebook, todas as nossas mídias tem a conta do Banco do Brasil da Comunhão. Essas lives estão sendo transmitidas ao vivo pelo YouTube, o canal da Comunhão no YouTube, e ficam lá no outro dia para a gente compartilhar, assistir de novo, quem perdeu e mandar para os amigos. Eu queria que Jacó deixasse a sua mensagem de encerramento. E está aqui ó, os dados da Comunhão, Banco do Brasil aí. E em maio, se Deus quiser, se você puder,
eu queria que você ficasse aqui com a gente de novo. Tem muitas perguntas que não foram respondidas, mas o site dele saiu aí, jacomelo.com. Pode fazer o Beleza. encerramento. Olha, muito obrigado a todos vocês. A Comunhão Espírita eu considero a minha casa em Brasília. Com todo respeito a todas as casas, eu me sinto extremamente bem, sou muito bem recebido, muito bem acolhido. Mais do que isso, a energética daí, ela nos reconstrói quando a gente chega. Então, para mim, isso já é fantástico. Mas, só para completar aquela situação, quando você quiser meditar, pense primeiro na sua respiração, por exemplo. É um outro ponto. Acompanhe sua respiração. 2 minutos só, e depois você vaga. É uma boa. Muitíssimo obrigado a vocês, estamos às ordens, é um prazer enorme. Deus nos abençoe. Feliz Páscoa! E como fazem os meus filhos e a juventude de hoje, amo vocês. Jacó, Tchau. sem querer deixar você sair no próximo 1 minuto, qual é a mensagem que você deixa para a gente nessa quarentena, nesse isolamento que está tão difícil para todo mundo? Para ninguém está sendo fácil. Primeira coisa, não pense como isolamento. Pense como oportunidade de convívio que nos tinham sido tiradas e que a gente não sabia por onde andava. Por isso é que está sendo tão difícil. A gente está voltando para uma convivência que antes a gente tinha. Antes a gente sentava na calçada e depois do jantar não tinha televisão, ficava todo mundo papeando. Então hoje a gente teve que se reacomodar. Tire essa ideia de que nós estamos presos, de que nós estamos fora do nosso mundo. Não, agora nós voltamos ao nosso mundo. E deste mundo, então, a gente pode crescer muito. E vamos crescer. Muito obrigada. Coraçãozinho também. Domingo, Rossandro Kinsley aqui na live da Comunhão. Dia 30, Haroldo Dutra aqui com a gente. E em maio, em breve, a gente vai dizer a data do Jacó. Porque a gente vai aperrear nosso querido Jacó. Muito obrigada. Tá bom. Deus te abençoe. Feliz Amém. Páscoa, renovação, ressurreição para todos nós. Tá bom? Um beijo Tá para ótimo. todos vocês. Visitem o site da Comunhão, nosso Instagram, que eu estou emocionada. Olha, Instagram, foi triste. E siga os nossos canais. Você que está nos ouvindo, Força, Fé, Foco, Evangelho, Kardec. Vamos lá, que tem muita coisa boa para ocupar a mente. Não é isso, Jacó? É isso mesmo.